Vamos, galera, agora falar de mais um caso específico, dessa vez agora falando de pureza. Preste atenção você, meu querido fera, que a gente agora vai entender direitinho o que é pureza. A pureza, de fato, é o quanto a gente tem realmente de uma substância em uma determinada amostra. O que a gente costumeiramente usa o que esse é realmente normalmente cobrado, eita, que enrolou foi tudo aqui agora. Nas questões que são normalmente se cobra pureza, eita, que nas questões que se cobra pureza de fato, são questões que envolvem minerais. Porque normalmente os minerais eles não têm uma presença absoluta de um determinado elemento químico ou de uma determinada substância. Ele é uma composição de outros materiais. Então é costumeiramente dizer assim que eu tenho uma bauxita, uma barita, uma ferrita com uma pureza de 90%, de 80%. Eu estou me referindo ao quanto de ferro ou quanto de alumínio eu tenho naquele material. Então a pureza é justamente isso, é o quanto de fato existe de uma substância ou de um elemento químico em uma determinada amostra de material, tá? E aí a pureza, uma dica que eu vou te dar já inicialmente é que a pureza, quando você vê uma questão que falar de pureza, a pureza é a primeira coisa que você calcula. Porque ela normalmente é um cálculo percentual da amostra. Uma pureza de 80% quer dizer que daquela amostra, 80% é o que de fato você quer. Às vezes a questão pode te apresentar assim de impureza. Não de pureza, mas de impureza. Aí você sabe que a pureza é o inverso, né? Você vai calcular a sombra, o contrário daquilo ali. Ou seja, se ele tem uma impureza de 25%, ele tem uma pureza de 75%, uma vez que o todo é 100%. Tá? Entendeu? Beleza? Então vamos ver isso numa questão para você entender direitinho como é que a gente vê esse conteúdo e como ele normalmente é cobrado numa questão de vestibular. Tá certo? Vê só. A decomposição térmica do nitrato cúprico, que é esse aqui, ó, tá? Que não tá com a setinha, eu vou colocar, que ela desapareceu por algum motivo. É representada pela seguinte equação. Nós temos a equação balanceada aqui, tá? Ela tá balanceada, não tem esse negócio de trollagem, só se a questão falar assim, ele tá ali, tá parcialmente balanceada, termine. Mas ela mandou os coeficientes, se você quiser conferir, confere. Mas a via de regra ela tá balanceada. Calcule a massa de óxido cúprico, o óxido cúprico é esse aqui, ó, que se obtém a partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, sabendo que este apresenta 75 de pureza em nitrato cúprico, né? Então, esse nitrato é uma amostra que ele tem lá de nitrato cúprico, mas que de fato a pureza daquele material é 75%. Isso acontece, às vezes para estabilizar uma substância a gente coloca alguma outra coisa nela, a gente diz que aquilo ali é uma substância específica, mas ela não está 100% pura, porque tem que ter algum estabilizante, alguma coisa do gênero para manter aquilo ali organizadinho. Às vezes pode ser até água, uma água de coordenação que está lá e isso afeta a pureza da substância, tá? Isso é comum acontecer, tá, gente? Até material que é vendido PA, que é o mais puro que pode ser para alguma substância, ela ser comercializada em para-análise, que é o PA, e ela não vai ter uma pureza de 100%. Pode chegar a ser muito próximo, mas nunca 100%, porque tem alguma impureza de alguma coisa que aparece por ali, tá? Destabilizante, sujeira, um resíduo, e até às vezes algo estatístico para dizer assim, olha, não tem como ser 100%, mas tem alguma coisinha aí de impureza, tá? Que é muito interessante que se saiba disso, tá? Que isso é determinado pelos laboratórios. Então vamos lá. Como falar de pureza? Pureza é a primeira coisa que você vai calcular. Sei nem para que eu vou calcular isso, mas é a primeira coisa que você faz. Porque você precisa saber quanto de fato você vai utilizar nessa questão. A gente fala brincando assim que eu não sei nem para que eu vou usar, mas é porque, lembra lá que na nossa tabelinha, a gente sempre tem, eu vou até já escrever ela aqui, a nossa tabela, a gente sempre tem ela o quê? A gente tem os dados da tabela e os dados da questão. Não é isso? E aí a gente usa duas colunas para a substância 1, que nesse caso aí vai ser, né, o nitrato cúprico, e a outra que vai ser o óxido cúprico, né? Então a gente vai ter esses dois aí, são as duas substâncias. A questão diz pra gente, ela quer saber a massa de óxido cúprico, então a gente já sabe que x grama disso aqui, beleza? Então aqui também tem que ser dado em grama, massa. E a questão está dando pra gente uma massa de nitrato cúprico, só que com uma pureza de 75%. Então, o que tu vai colocar aqui, nessa janelinha da tua tabelinha, é justamente o material puro. Tu não pode colocar os 500, porque nos 500 não tem, de fato, 500 gramas de nitrato cúprico. Então, a tua reação não vai usar os 500 gramas, ela vai utilizar apenas os 75% daquela amostra para fazer a reação, tá? Beleza? Então, fazendo a primeira parte, que é descobrir a pureza. Que você vai ter o quê? Se você tem 500 gramas, isso corresponde a 100% da amostra. Se você tem 75%, você vai ter quanto? X. Esse X aqui, que eu já fiz a conta de cabeça, vai dar 375 gramas. Tranquilo? Beleza? Então, esse aqui é o dado da questão. 375 gramas. Massa? Como aqui está em grama, aqui também tem que estar em quê? Em grama. Então,
Esse dado tabelado é aquele que a gente vai obter a partir da massa molar dos elementos, das substâncias que estão na equação química. Eu já me antecipei e calculei para a gente ganhar tempo, tá? Porque vocês já devem estar calejados e estar calculando massa molar. Então eu sei que a massa molar do nitrato cúprico é igual a 188, perdão, 188, e a massa do óxido de cobre é 80. Beleza? Então, eu tenho essas duas massas molares aqui. Mol, grama por mol. Beleza? Como é que eu determino a massa em grama da tabela? Multiplicando o coeficiente estequiométrico pela massa molar. Então, aqui eu vou ter 188 vezes 2, né? Que vai dar aí 2 vezes 188, eu vou colocar assim, porque aqui eu também vou colocar 2, e depois vai terminar cortando. 2 vezes 80. Tranquilo? Como é 2 e 2, vai terminar saindo isso aqui um do lado do outro. Vou mostrar a vocês aqui na prática. Vamos escrever essa equação. 2, 188 vezes x é igual a 2 vezes 80 vezes 375. Está de lados opostos, esses dois vai sair. Não precisa nem fazer a multiplicação. Tá vendo? Esse sai e esse sai. Ok, ele está multiplicando, vai passar dividindo, corta 2 com 2, fica 1. Tá? Então, no final das contas, você tem 188, x é igual a 80 vezes 375. Esse x aqui que eu já fiz de cabeça vai dar 159. Opa, esse 9 ficou canhoto. 159,6 gramas. Essa é a massa de óxido cúprico que de fato vai ser produzida a partir dessa amostra com 500 gramas. Por quê? Porque não vai se usar os 500 gramas. Vai se usar apenas quanto? 375. Por quê? Porque desses 500 gramas, apenas 75% dele é de fato nitrato cúprico. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido que a pureza é isso. Então pureza é a coisa que você faz primeiro. Apareceu pureza, calcula logo ela, determina, porque ela provavelmente é o dado da questão que você vai utilizar na sua tabelinha para resolver os problemas de estequiometria. Tranquilo para vocês? Espero que vocês tenham entendido e se tiver dúvida já sabe, escreve pra gente. Vamos agora para o último vídeo do curso de estequiometria.